Por milênios, a palavra extinto significou uma coisa só: para sempre. Era um ponto final, definitivo. Mas, e se a ciência estivesse começando a transformar esse ponto final em uma vírgula? Pois é, preparem-se, porque estamos prestes a desafiar a própria definição de permanência. Pensem um pouco nessa pergunta. Deixem ela ecoar. E se a gente pudesse, de verdade, corrigir nossos erros mais devastadores? Se os fantasmas do nosso passado ecológico pudessem, de fato, voltar a caminhar pela Terra? Isso deixou de ser ficção científica, viu? É uma possibilidade real que confronta a gente hoje. E a urgência disso é palpável. Nós vivemos no Antropoceno, a era da sexta extinção em massa. A velocidade com que as espécies estão sumindo hoje é até 1000 vezes maior que a taxa natural. Essa é a escala da crise que nós mesmos criamos. É um número que assusta e com toda a razão. E é aqui que a gente entra no coração moral da coisa. Para muitos, trazer uma espécie de volta não é um ato de arrogância, não. É um ato de reparação. É usar a nossa própria genialidade para consertar o que a nossa negligência quebrou. Quase uma forma de justiça para as espécies que a gente sentenciou ao esquecimento. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como se constrói um animal a partir de fragmentos do passado? A tecnologia por trás disso é algo genuinamente impressionante e está avançando numa velocidade absurda. E a chave para entender isso está na diferença que a gente vê aqui. Não estamos falando de clonagem, como foi com a ovelha Dolly, sabe? Que precisa de células vivinhas e intactas. A desextinção é outra história. Ela usa DNA antigo, todo fragmentado, para criar algo novo, um híbrido funcional. O processo todo parece uma dança de alta tecnologia com 3 passos. Primeiro, o genoma é sequenciado a partir de ossos ou tecidos antigos. Depois, eles encontram um parente vivo mais próximo, tipo o elefante asiático para o mamute. E aí, com a ferramenta revolucionária CRISPR, o DNA desse parente vivo é editado, inserindo os genes que definiam a espécie extinta. Então, o ponto crucial é este aqui. O resultado não é uma cópia perfeita do passado, é uma quimera. Um elefante com genes que dão a ele pelos longos e sangue resistente ao frio. Não é um mamute idêntico, entende? Mas sim um ser projetado para ser funcional, para preencher aquele espaço ecológico que ficou vazio. Certo. Vamos sair um pouco do laboratório e ver como isso se aplica a candidatos reais. Vamos analisar 3 casos que são icônicos, cada um com suas próprias promessas e, claro, seus próprios paradoxos. Primeiro, o gigante da Era do Gelo. A ideia aqui é que o mamute não seria só uma atração de zoológico, mas um verdadeiro engenheiro de ecossistemas. Ao pisotear a neve, ele permitiria que o frio extremo do inverno entrasse mais fundo no solo, ajudando a manter o permafrost congelado. E isso prenderia gigatoneladas de metano, um herói climático totalmente improvável. Mas aqui vem o outro lado da moeda, o lado sombrio, o bem-estar do indivíduo. Mamutes, assim como os elefantes, são seres supersociais complexos. Quem ensinaria essa primeira criatura a ser um mamute? Ela nasceria num mundo sem pais, sem avós, sem uma manada para guiá-la. Uma solidão que a gente mal consegue começar a imaginar. Agora, vamos para a Austrália. O tilancino, ou tigre da Tasmânia, foi caçado até a extinção. O último morreu num cativeiro em 1936. Graças a um espécime que foi preservado, hoje temos um DNA de altíssima qualidade. A ressurreição dele seria, mais do que qualquer outra, uma história de redenção. Uma chance de desfazer uma injustiça muito clara. E só para ter uma ideia do quão espetacular era esse bicho, ele conseguia abrir a mandíbula num ângulo inacreditável de 80 graus, quase como uma cobra. Uma aparência única, fantasmagórica. Mas a pergunta que assombra o retorno dele é a seguinte: o que aconteceria se a gente reintroduzisse um predador de topo? O motivo pelo qual ele foi extinto, o conflito com fazendeiros, ainda existe. Será que a gente estaria só preparando o terreno para uma segunda extinção? E, finalmente, o dodô, o próprio símbolo da extinção causada pelo homem. Mesmo que a ciência consiga trazê-lo de volta, para onde ele iria? O habitat original dele, na Ilha Maurício, foi devastado. Ele seria um estranho no ninho, um turista em sua própria casa. E tudo isso nos leva ao conflito central, o ponto onde a ciência, a ética e o dinheiro batem de frente. Qual é o verdadeiro preço de brincar de Deus? Este gráfico ilustra o que alguns chamam de dilema do rinoceronte. O dinheiro investido nessas empresas de desextinção é astronômico. Com uma pequena fração desse valor, a gente poderia financiar a conservação de espécies que estão à beira da extinção agora.
É uma escolha brutal, não é? Investir no passado ou proteger o presente? E as perguntas ficam ainda mais espinhosas. Quem é o dono de um animal ressuscitado? Uma empresa poderia patentear o genoma do mamute versão 2.0? E o que impede que essas criaturas virem atrações exclusivas para uma elite, em vez de serem ferramentas de restauração ecológica de verdade? No fim das contas, talvez a desextinção não seja só sobre os animais. Talvez seja sobre nós. Sobre o que essa busca toda revela sobre a nossa própria espécie. Aqui está o paradoxo na sua forma mais pura. Esse campo da ciência é um espelho. Ele reflete o nosso brilhantismo, nossa capacidade de inovar e nossa esperança de corrigir erros. Mas também reflete nossa arrogância, nosso desejo de controlar a natureza e nossa tendência de buscar soluções tecnológicas para problemas que nós mesmos criamos. E assim, a gente fica com essa pergunta final que é bem provocadora. Qual é a nossa verdadeira motivação? É um desejo genuíno de restaurar o equilíbrio e salvar o planeta? Ou é o nosso ego em ação, uma tentativa de mostrar que podemos dominar até a vida e a morte? A resposta vai definir não só o futuro dessas espécies, mas o nosso também. Se análises profundas como esta te interessam, não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário sobre qual espécie gostaria de ver de volta.